A minha mãe e meu padrasto me vestiam como uma só para me levar para bares, para forró, para noitada junto com eles e eles não terem que pagar a bebida deles. E vocês já vão entender como que isso acontecia. Bom, quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe se envolveu com esse meu padrasto. E quando meu padrasto conheceu a gente, a minha mãe estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Então a gente estava quase sem nada assim dentro de casa para comer direito e tal. E o meu padrasto, ele começou a ajudar a minha mãe com isso. E logo ele foi morar com a gente. Quando ele viu que a mãe já estava totalmente dependente dele, tanto emocionalmente quanto financeiramente, ele começava a chantagear minha mãe emocionalmente, sabe? Ele começava a chantagear ela falando que ia embora, que arrumou outra mulher. Ele falava que se ele fosse embora a gente ia passar fome de novo, a gente ia passar dificuldade de novo e tal. E minha mãe, com isso, minha mãe acabava caindo, né, na chantagem dele, cedendo tudo que ele queria. Então minha mãe tinha que fazer tudo que ele queria. Bom, eu tinha 11 anos de idade, mas eu tinha um corpo, né, já de 15 anos de idade, 16. Porque a minha idade não condizia muito com o meu corpo. E foi uma coisa que me incomodou muito por bastante tempo. E vocês já vão entender o porquê que me incomodou bastante. Depois que eu conheci meu padrasto, que eles começaram a conviver junto, a minha mãe, ela mudou totalmente mesmo. Minha mãe, ela não bebia direito. Bebia, até bebia, mas socialmente. Mas minha mãe começou a beber todos os dias praticamente. Minha mãe começou a fumar, minha mãe começou a passar noites fora, coisa que minha mãe nunca fez. Minha mãe varava a noite fora. E se ela não fosse meu padrasto ficava falando que se ela não fosse, ele ia arrumar outro na rua e tal, minha mãe acabava indo. Então minha mãe não ia porque ela gostava, ela ia porque ele chantageava ela, ele falava que ia trair ela, que ia trocar ela, então ela acabava indo. Nisso ela acabou se acostumando com isso. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei moça. Aí, gente, que o meu corpo parecia que eu já tinha uns 17, 18 anos de idade, porque eu fiquei com um quadril muito largo, sabe? Eu fiquei com um corpo que chamava muita atenção e isso me deixava até envergonhada, porque eu não conseguia lidar com os comentários, sabe? Com as piadas dos homens mais velhos na rua, porque eu era uma criança, só tinha 13 anos de idade, eu era muito tímida, sabe? E ter que escutar, sabe, certo tipo de comentário, certo tipo de piada, pra mim era muito constrangedor. Então eu até evitava sair na rua com roupa curta ou algo do tipo assim. E o meu padrasto, vendo isso, né, que eu chamava a atenção de homens mais velhos e tal, ele começou a sugerir pra minha mãe que quando eles fossem pra bar, né, quando eles fossem pra forró, que eles me levassem. Porque aí os homens, eles iam, né, ficar interessados em mim e iriam pagar a bebida deles. Gente, dito e feito. A minha mãe, obviamente, fazia tudo o que ele queria. Pegou e falou que a gente ia pra um forró e tal. Eu falei que eu não queria ir de jeito nenhum. Minha mãe falou que eu ia. Colocou uma roupa e me mandou colocar uma roupa lá e me levou. A princípio fui com roupa curta, gente, que eu não tava me sentindo nem um pouco bem. Eu só tinha 13 anos de idade. Eu tinha um corpo, sim, de uma garota mais velha, mas eu só tinha 13 anos. Minha mentalidade ainda era de criança. E eles me levaram para um lugar cheio de homem bêbado, cheio de homem com cheiro de cachaça, sabe? E toda hora vinha um homem em cima, sabe, de mim, e eu toda retraída. Então eu não sabia conversar com o homem mais velho, eu não sabia nem o que falar pra eles quando eles vinham com os assuntos deles. E minha mãe me obrigava a ser super simpática, a ser carismática, a conversar. Só que, gente, que eu ia conversar com um homem? Eu só tinha 13 anos de idade, não tive convívio direito com meu pai, não conversava direito com meu padrasto. E com o que eu ia conversar com homem? Eu nunca tive convívio de conversar com homem, sabe? Ainda mais com homem mais velho, bêbado praticamente. Então minha mãe sempre me obrigava e eu sempre falava que eu não queria conversar. E aí minha mãe acabava chamando, sabe, o homem para sentar na nossa mesa e os homens acabavam pagando, né, a bebida e eles bebiam juntos. Quando eles já estavam mamados, eles davam um jeito da gente ir embora. E isso começou a acontecer frequentemente. E aí, quando meu padrasto viu que isso deu certo, ele começou a exigir que minha mãe fizesse isso mais vezes, ele me levasse e tal, que eu não precisava eu me atracar com ninguém, mas que pelo menos, né, eu ficasse ali com a roupa mais curta, que aí os homens iam vir em cima. E aí, gente, teve um dia que minha mãe me levou pro bar com uma roupa tão vulgar, mas tão vulgar, que não tinha um homem, não tinha uma mulher que não olhasse. Não tinha um homem, sabe, que não falasse uma graça. E aquilo me deixava
tão constrangida, com tanta vergonha. Eu não sabia nem o que fazer. Eu praticamente com os peitos de fora, sabe, com a roupa curta, me sentindo muito mal mesmo, com muita vergonha. Eu sentei ali no cantinho do forró e fiquei ali sentada. Isso, gente, tinha um dos caras, já tava de olho em mim já, pediu pra dona do bar ir lá perguntar pra mim se eu queria beber alguma coisa, se eu queria comer alguma coisa que era pra colocar na conta dele. O meu padrasto e a minha mãe tava dançando, né, porque eles adoravam dançar. E aí eu tava ali sentadinha na minha, bem quietinha mesmo, mega envergonhada, praticamente me cobrindo, né, porque eu tava praticamente pelada ali. E a dona do bar veio. Só que eu acho, gente, que ela nunca tinha visto o meu rosto, que era muito de criança ainda, sabe, que era muito de novinha ainda. E aí ela chegou pra mim e perguntou se eu queria alguma coisa, porque o rapaz falou que eu poderia pedir alguma coisa se eu quisesse, que era pra colocar na conta dele, e apontou pro rapaz, e eu falei que não. Só que eu falei que não, gente, com minha cara de medo, né, de não quero. E ela começou a perguntar com quem que eu tava ali, eu falei que eu tava ali com meu padrasto, com a minha mãe. E ali a gente começou a conversar, ela perguntou quantos anos que eu tinha, eu falei que eu tinha 13 anos de idade. E ela viu que aquele jeito que eu tava vestida, tipo, tava me fazendo mal, porque eu tava querendo me esconder, sabe? Eu tava querendo esconder o jeito que eu tava vestida, roupa curta. E aí ela perguntou se eu bebia ou algo do tipo, se eu tava ali porque eu queria ou se eu tava porque eu tava sendo forçada a estar ali. E eu falei pra ela que eu não gostava de ir pra ali, mas minha mãe me levava pra ali, minha mãe e meu padrasto me levavam pra ali pra poder eles não pagarem bebida. Nesse dia, novamente, aconteceu tudo de novo. Veio esse rapaz para nossa mesa para conversar comigo. Minha mãe me forçando a conversar com o cara. Eu não sabia conversar, eu não queria conversar. E o cara acabou pagando a bebida para eles novamente. A dona do bar, gente, vendo a situação toda que eu tava passando, que eu tava com a fisionomia, tipo, constrangida, com vergonha, com medo, não queria estar ali. Quando a gente voltou lá da outra vez, ela simplesmente barrou o meu padrasto e a minha mãe. E aí ela barrou, a minha mãe começou a fazer escândalo lá, meu padrasto, porque eles sempre estavam lá e tal. E aí mandaram chamar a dona do forró, né, do bar lá que tinha um forró. E aí ela veio e falou pra minha mãe que se a minha mãe insistisse em continuar comigo ali, eu com aquela roupa que não era apropriada pra mim, que tava na cara, que eu não queria estar com aquela roupa, que eu não queria estar ali, ela ia chamar o conselho tutelar e a polícia pra minha mãe. Ia falar que minha mãe tava me praticamente vendendo pros caras ali do bar. Nisso, a minha mãe ficou com muita raiva dela. Minha mãe, meu pai, ela xingou tudo quanto é nome. Mas graças a Deus, gente, depois que essa mulher, né, essa dona do baile do forró, ela ameaçou minha mãe que ia chamar o conselho tutelar e a polícia, porque minha mãe tava me colocando com roupas vulgares, eu só tinha 13 anos de idade, e minha mãe tava praticamente me trocando por bebida e tal. E quando ela falou tudo isso, a minha mãe, na mesma hora, ficou com medo, né? E nunca mais a minha mãe me levou pra bar, pra forró, pro que fosse. O meu padrasto tentou colocar na cabeça da minha mãe que ela me levasse pra outros lugares, que não precisava ser pra aquele bar. Mas a minha mãe, talvez com medo, né, de realmente acontecer o que a mulher falou, ela não me levou nunca mais. Nunca mais eu tive que passar pelaquela situação constrangedora, aquela situação vergonhosa pra mim. E depois disso, gente, eu nunca mais aceitei o meu corpo. Depois disso, mesmo as pessoas falando que eu tinha um corpo muito bonito, que eu não tinha que ter vergonha disso, eu tinha vergonha do meu corpo. Eu tinha vergonha do meu corpo, eu queria tampar o meu corpo o máximo que eu pudesse, para que os homens não mexessem, para que eu não escutasse piadinha, para que eu não tivesse que ter que olhar e ver aqueles homens me olhando com o olhar do forró, do bar, sabe, que a gente frequentava, que parecia que eu era uma presa que eles estavam prontos para atacar. Então depois disso eu tive muita dificuldade de aceitar o meu corpo. Aos poucos, né, depois de muito tempo que eu fui aceitando o meu corpo, que meu corpo é bonito, que independente de qualquer coisa, meu corpo é bonito, só que eu não preciso colocar decotão, não preciso colocar roupa curta pra mim ser interessante, pra mim ser uma mulher interessante. Só que até hoje eu me pergunto como que a minha mãe, a minha própria mãe, sabe, me fez passar por aquilo, se submeteu a me ver passando por aquilo e aceitar aquilo por conta de um macho que ela mal tinha conhecido. Fala, galera! Gente, mais uma história aqui na qual a mãe, né, coloca o macho em primeiro lugar.
colocando a vida da filha em risco, né, da própria filha em risco, para poder agradar o macho, fazer o que o macho quer. É muito triste a gente ver isso. Eu não consigo entender como que uma mãe se coloca numa situação dessa, se coloca a filha numa situação dessa. Uma garota de 13 anos, imagina uma garota de 13 anos com a mentalidade de criança ainda ter que passar por isso. Ter que se vestir, né, não como uma mulher, porque ela não estava vestida como uma mulher, estava vestida como uma garota, né, para poder seduzir os homens, para poder seduzir os machos. E eles beberem de graça. Gente, isso é um absurdo. Pelo amor de Jesus Cristo, isso é um absurdo. Graças a Deus, né, porque eu acho que isso não aconteceu, o padrasto, né, da menina também, né, porque maldade ele teve, porque ele viu que ela chamava atenção em todos os lugares que ela ia, ela chamava atenção de homem mais velho, então maldade ele teve. Só que graças a Deus, pelo menos isso não aconteceu. Eu acho que se tivesse acontecido ela tinha relatado na história. Então, abuso eu acho que não aconteceu. Mas mesmo assim, gente, de qualquer forma, uma mãe colocar a filha numa situação de se trocar por bebida é muito constrangedor para uma criança. Para uma criança, porque ela tinha a mentalidade de uma criança. Graças a Deus que essa mulher, né, essa dona do forró, que ela poderia muito bem não se meter, ela poderia muito bem não falar nada, mas não, gente, ela viu o quanto que a menina estava constrangida, o quanto que a menina estava ali com uma roupa que não era para ela estar para a idade dela, e ela mesmo se colocou no lugar de mãe e falou que chamaria o conselho tutelar e a polícia caso a mãe dela voltasse a aparecer com a menina ali daquele jeito. Então, um anjo, né, que essa mulher foi, né, se colocou no lugar realmente de mãe, porque isso para mim que é uma mãe, né, quando se coloca no lugar de outra. E, gente, ela relatou pra mim que ela começou a fazer terapia, né, não sei se ela ainda faz, mas ela fez terapia um tempo, e ela ficou frequentando psicólogo pra poder ela se aceitar, porque ela não aceitava o corpo dela, por mais que o corpo dela seja muito bonito. Eu vi algumas fotos dela nas redes sociais, né, no Instagram. Realmente ela é muito bonita, gente. Ela nova já era muito bonita. É uma menina muito bonita que tinha vergonha do próprio corpo, né? Acabou criando esse bloqueio, esse trauma aí, achando que o corpo dela era um grande problema. Só que não, gente. Quem colocou isso na cabeça dela, né, quem fez ela se sentir assim, foi a própria mãe dela. Então é isso, gente. Fica aqui minha indignação, minha revolta também como mãe, né? Porque eu nunca colocarei meu filho nessa situação, ou minha filha, se eu tivesse uma filha, jamais na minha vida. E nunca me colocaria também na situação de estar com um homem assim, né, que quer fazer minha filha praticamente se vender, né, gente. Mas enfim, meus amores, se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também. Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar trazendo mais engajamento aqui pro canal, tá bom, meus amores? Gente, lembra que eu falei pra vocês sobre a rifa, que eu queria fazer um sorteio e tal? Então, gente, já soltei a rifa, tá? Vai ser uma ação de carnaval, minha primeira ação aqui. Eu queria fazer alguma coisa assim, pra uma brincadeira com vocês, só que eu não sabia basicamente o que fazer. Então, eu achei melhor fazer uma rifa, né, um sorteio, pra que um de vocês, né, ganhasse o prêmio, que é um iPhone 15 Pro Max, ou R$8.000 no Pix, tá bom, gente? Então é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês participarem também, pra vocês também comprarem o bilhete de vocês. Gente, tá custando apenas 60 centavos, tá? Não tem muitos bilhetes, eu coloquei poucos bilhetes, então garanta já o seu bilhete, tá bom, gente? Eu sempre vou atualizando vocês sobre bilhete premiado e tudo mais lá no meu Instagram. Então, se vocês tiverem Instagram, aproveita e me segue lá também pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom, meus amores? Mas desde já está lançado o sorteio, tá bom? Um iPhone 15 Pro Max ou R$8.000. Vou deixar o link aqui da rifa e vocês vão lá e comprem o bilhete de vocês, tá bom, amores? Acredito que um de vocês aqui vai ser o ganhador e eu vou ficar muito feliz com isso, tá? E é isso, amores. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.